Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje trazendo aqui pra vocês mais um vídeo aqui acompanhando empresas que eu tenho na carteira, que eu sei que vocês gostam, hoje trazendo resultados de Taesa, tá? Além disso, falar também um pouquinho sobre a distribuição de dividendos e um pouco aí da situação atual de Taesa, tá? Acho que é importante de comentar, resumidamente, né, aqui já dando um pouco da minha visão, eu continuo com a minha posição em Taesa, não vendi, não realizei nada, continuo aí acompanhando, mantendo a posição e comprando, desde que ela esteja abaixo do meu preço teto. Acho que é só importante de mencionar que hoje em dia a Taesa não é uma barganha, tá? Então quando a gente fala de ser ou não uma barganha, hoje em dia ela não tem tanta margem de segurança, praticamente zero aí de margem de segurança frente ao preço teto que eu tenho de 36. Então tá mais ou menos aí na casa dos 34,80, 35. Tá? Ou seja, pouquíssima margem, mas eu sempre gosto de falar que o aporte com consistência ele vai acontecendo sempre quando tem algum tipo de margem. Então são aportes fracos que eu vou fazendo em Taesa, já tiveram momentos melhores para aportar, tiveram momentos onde a gente não aportava e tem outras empresas também com um pouco mais de atratividade. Então acho que essa é a primeira coisa que tem que colocar na cabeça de todo mundo, tá? Apesar, Taesa, entre aspas, está cara, não diria, tá? Tem margem de segurança, mas não é uma barganha, tá? Então você tem que entender aí se vale ou não a pena seu aporte, se você gosta de aportar só quando tem uma margem de segurança grande, aí vai um pouco da sua estratégia, beleza? Vou falar aqui para vocês do resultado, vou falar aqui para vocês também sobre o dividendo e dar minha opinião um pouquinho a respeito do que a gente pode esperar para a companhia, alguns dos desafios que a gente tem aí pela frente, tá? Deixa seu like, se inscreva aqui no canal, aproveite, tá? Ativa o sino também para você não perder nada e te convido a virar membro aqui do canal, onde a gente tem não só nossas lives exclusivas, mas também nossos vídeos exclusivos. Desculpa o cachorro que está latindo aqui, mas temos também a comunidade no Telegram e uma planilha para você ter referência de preço teto de empresas e também de projeção de dividendo para o ano corrente que você está, no caso agora 2024. Então tem bastante informação, custa 70 centavos por dia. Se você gostar, passa aí e vire membro, tá? Teste, ok? Você tem aí, pode testar, não tem fidelidade, você testou um mês, não gostou, você cancela, sem precisar falar absolutamente nada, beleza? Bom, vamos lá. Antes eu vou passar aqui pelos números, depois a gente vê um pouco da opinião do analista e eu vou colocando a minha ao longo dela também, tá? A receita líquida de 592 milhões, tá? Um aumento aí de basicamente 6%, tá? A gente teve o reajuste inflacionário da RAP, mas especialmente aqui o aumento devido à entrada operacional de 2 projetos, tá bom? É válido lembrar, isso aqui fala o analista, tá? Que as linhas ajustadas pelo IPCA tiveram um reajuste de quase 4%, enquanto aquelas pelo IGPM tiveram menos 4,5%. Vamos lembrar, 60% das concessões aqui, das RAPs da Taesa, são reajustadas pelo IGPM. Nesse cenário deflacionário que a gente está vivendo nesse ciclo, a gente tem sim grande parte aí das RAPs sendo negociadas agora, negociadas não é a palavra certa, mas sendo reajustadas, tá? Com uma deflação, ou seja, negativamente. Mas isso aqui vai e vem, né? Se o GPM cai um pouco, no ciclo reajusta negativamente. Depois sobe, reajusta positivamente. Já tivemos um cenário onde reajustou super bem, quando o IGPM deu aquele descasamento gigante do IPCA e subiu pra caramba. Se eu não me engano, ali em 2021, tá? Posso estar um pouco enganado aqui com o tempo, porque eu me perco um pouco nos anos. Mas se você viu aí um passado recente da companhia. Custos de despesas, aumento de 15%, tá? Aqui a gente tem o reajuste salarial. Óbvio que isso faz parte. Aumento do quadro dos funcionários, isso também muito a ver com a entrada operacional de novos projetos e aumento também de serviços de terceiros. Resultado financeiro, ficou negativo, tá? Então 196 milhões, 20% acima da comparação anual. Isso aqui por conta do aumento dos juros, tá? Nesse período devido, obviamente, ao maior número de dívida. Interessante sempre comentar, né? Taesa é a empresa mais alavancada dentre os pares, beleza? A gente tem uma alavancagem hoje de quase 4 vezes, é uma alavancagem alta, mas sempre gosto de lembrar que apesar de ser alta, para o setor de transmissão ele consegue rodar com uma alavancagem um pouco mais alta. Mas é óbvio que nós não defendemos que a alavancagem seja sempre alta. E interessante seria se essa alavancagem ficasse um pouco mais baixa, tá? E essa é um pouco do que a gente tem que esperar para a Taesa aqui ao longo dos próximos anos, é até um desafio que a gente vai comentar daqui a pouco. O lucro de 301 milhões, tá? Uma redução de 22%, tá? Veja, olha o que os analistas falam. Não achamos o resultado negativo, apenas que a empresa se encontra precificada, tá? E de novo foi o que eu falei, não é uma barganha no dia de hoje, tá? Um pouco abaixo do seu preço teto, mas quase lá. Então, a depender do momento que você está olhando, pode ser que não exista nenhum tipo de margem de segurança. Agora, olha só o que os analistas falam, tá? Alguns fatores nos preocupam em relação ao futuro da companhia. Hoje é a mais alavancada, foi o que eu acabei comentando. Beleza.
Isso é uma verdade, tá? Empresas mais alavancadas, teoricamente, são empresas um pouco mais arriscadas, tá? E também possui o menor número de projetos em construção. Isso também é importante. Por quê? Porque aqui você vai alinhar, né, uma situação... Não é desafiadora a ponto da companhia acabar, não diria isso, mas é uma situação não confortável. Essa é a verdade, tá? Nós temos que admitir. Veja, ela tem poucos projetos em construção, ao mesmo tempo que as suas concessões, grande parte delas, né? A gente tem uma parte relevante das concessões acabando até 2030, ou seja, ela é uma das empresas de transição, é a que tem o menor prazo de concessão médio. O que seria isso, né? Na média, as suas concessões, qual que é esse prazo, até quando que elas vencem? A Taesa tem esse menor prazo, não está construindo muitos projetos, ou seja, é menor esse número, e está bastante alavancada, tá? Ou seja, fica essa situação de, pô, a empresa tá alavancada já. Se ela se endividar muito, essa alavancagem vai ficar talvez até descontrolada. Mas para ela colocar projetos de pé, teoricamente ela precisa aumentar a sua alavancagem. Ela precisa ter novos projetos porque você tem um prazo de concessão médio menor dentre os pares, concessões vencendo em 2030. Percebe que não é uma situação muito confortável, uma situação até de certa forma delicada, tá? Para complementar, tem essa questão do IGPM que eu já acabei falando para vocês. Qual que seria a saída disso tudo, gente? Primeiro, a gente vê a participação em projetos interessantes nos próximos leilões, vamos ter que acompanhar e ver se a Taesa consegue realmente ganhar algum projeto a condições interessantes. A situação já acaba melhorando, minha luz acabou de apagar ali, não sei se ficou muito escuro para vocês, eu acho que ela acabou de queimar, mas daqui a pouco eu checo ela. E também tem uma outra questão, tá? Aqui a gente sempre está pensando no seguinte, o importante para a companhia é projetos saudáveis, não adianta pegar a qualquer custo. E só vale a pena ela pegar um projeto se esse projeto vai atrair rentabilidade, e, portanto, se alavancar para isso. Ou tem uma outra questão que é a Taesa diminuir o pagamento de dividendos, que ela disse que não quer, tá? Ela disse que não quer diminuir, vai pagar conforme a gente já está sabendo, e não quer diminuir esse dividendo porque isso é um grande atrativo para os acionistas. Ela acabou de anunciar 3,2% de yield em um único anúncio, né? DataX no dia 16/5, ou seja, a partir aqui dessa data dela, inclusive, se você comprar as ações você não tem mais direito, paga também no mês 5, tá? Então aí tem uns 2 meses ainda para você receber esse dividendo na conta, mas é um dividendo interessante de 1,14 por unit, né? Ou seja, tá 11. Então ela não quer parar esse dividendo, ela não quer diminuir esse fluxo, que poderia ajudar ela nesse processo, tá? De desalavancagem, mas ela não quer fazer isso. Então assim, é uma situação delicada? É o fim da companhia? Não. Tem muito leilão acontecendo, só nesse ano vamos ter leilões, vamos ver as condições e até 2030 tem bastante tempo. Vamos lembrar, é importante você colocar na sua cabeça que demora aí, vai de 3 anos a 4 anos para colocar um projeto de transição em pé para ele de fato começar a gerar receita. Então o interessante seria que a Taesa conseguisse casar esses momentos de colocar um projeto de pé à medida que perde e acaba uma outra concessão e não deixa esse vácuo de perda de receita, tá? Então vamos acompanhar, tá? Ainda já tem tempo hábil de certa forma até aí 2030. Vamos ver o leilão desse ano, vamos ver se ano que vem tem mais e vamos acompanhando. Continuo comprando a empresa sempre abaixo do preço teto. Não é uma barganha hoje, mas eu faço aportes fracos aí de horas em hora, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou, até mais. Fui.